Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e vamos ler o versículo 7. 2 Coríntios 5, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, versículo curto: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode ler junto comigo? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que essa palavra ela seja implantada nos corações. Que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados por essa palavra de vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto é um texto bem conhecido da palavra, e o desejo do nosso coração é exortá-los a andar pela fé, seguir em confiança nas promessas de Deus, não pelo que vemos, não pelo que se materializa diante de nós, mas por aquilo que cremos. E esse exercício de fé não é fácil, sobretudo quando a gente vive no mundo do ver para crer. O caminho do cristão é crer para ver. E esse é o grande desafio nosso. Nesse contexto, o apóstolo Paulo fala da alegria vindoura quando nos encontraremos face a face com o Senhor. Aqui estamos sujeitos às dores e angústias impostas por este corpo mortal, mas precisamos viver na perspectiva do nosso encontro com o Senhor, e isso é pura fé. E a nossa caminhada deste lado de cada eternidade é uma caminhada de treinamento. Estamos todos sendo treinados a andar pela fé. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, diz o apóstolo Paulo no capítulo anterior. E ele ainda completa: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Ouviram? A gente está vivendo hoje um tempo em que as igrejas neopentecostais elas focam muito no ter em detrimento do ser. E isso tem gerado uma angústia muito grande nos corações, porque quando você começa a andar no caminho que é o Cristo, você vê que as coisas não são bem assim. Precisamos crer para ver. E muitas vezes atravessamos toda essa vida sustentados pela fé em Cristo Jesus.
Não é fácil andar pela fé. Somos instados a desenvolver uma visão espiritual que só é possível pela fé. Há muitos fracos na fé. E a palavra de Deus para nós hoje é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é fácil? Não. Sobretudo para aqueles que querem respostas imediatas. Muitos se angustiam e perdem o ânimo diante das tribulações da vida, mas os que confiam no Senhor, diz o salmista, são como o monte Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Salmo 125, versículos 1 e 2. Deste lado de cada eternidade, repito, estamos sujeitos a dores, perdas, enfermidades, dificuldades financeiras e tantas outras aflições. Tudo isso faz parte do treinamento. Se a gente parasse aqui agora para ouvir os testemunhos daquilo que vocês todos estão passando, certamente não sairíamos daqui tão cedo. E as histórias são muitas, de dificuldades, de estreitos, mas seguimos pela fé em Cristo Jesus. O próprio Jesus é dito aqui através de João 16:33, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. O salmista no Salmo 34:19 diz, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ouviram? Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. O versículo citado no início traz a viga mestra do nosso edifício espiritual. O andar pela fé. Não podemos falar de fé sem mencionar o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, especialmente os versículos 1 e 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Assim, a fé é uma certeza, não existe meia fé. Cremos ou não cremos? E é preciso que declaremos isso diante do mundo espiritual. Cremos que o Senhor está no controle soberano de todas as coisas. Não está fácil para nenhum de nós. Todos nós estamos atravessando estreitos, estreitíssimos, cada um de um jeito. Conheço a história ou as histórias de alguns, vocês conhecem a minha história. Estamos todos andando no caminho que é Cristo. E o caminho que é Cristo é estreitíssimo. É uma estrada extremamente bem sinalizada através da Bíblia Sagrada, mas é um caminho estreito e cheio de curvas e ladeira acima. Não é para fracotes, é para aqueles que creem, para aqueles que estão cheios de Deus. E eu queria trazer algumas considerações sobre esse assunto. Primeira, um dos
legados mais nocivos da chamada teologia da prosperidade, sistema de crenças que apregoa um falso cristianismo, é sem dúvida o apelo às emoções. Fala-se muito em experiência pessoal com o Senhor, mas sempre numa perspectiva de emocionalismo, o que tem sido um desserviço ao verdadeiro Evangelho. Esse tipo de apelo leva muitos cristãos ou aspirantes ao cristianismo a se acharem crentes de quinta categoria, por não alcançar o nível de arrepios e outras sensações estranhas. Alguns até forjam essas sensações para não ficar por baixo. São gritos, rosnados, quedas e choros convulsivos. Tudo palhaçada. Segundo lugar, por outro lado, tem faltado estudo sistemático da palavra de Deus, e o povo continua sofrendo por falta de conhecimento. Parece que Laodiceia já mostra a sua cara e suas garras através de um governo do povo, para o povo, dentro das igrejas. O Espírito Santo parece que fica do lado de fora dessas igrejas. Hoje, nesses guetos, se prega o que o povo quer ouvir. Ouvi uma frase de um teólogo americano chamado John Vernon, que traduz bem essa questão. Ele diz: posso encher uma igreja falando de revelações e esvaziá-la falando sobre o livro de Romanos. Certíssimo. O povo não quer estudar a palavra de Deus. O povo quer ouvir aquilo que faz cócega nos ouvidos. Ouvi nesses dias uma história queixosa de alguém se sentindo a pior e a mais vazia das criaturas por não sentir Deus. Como assim? Perguntei. Como assim sentir Deus? Ela disse isso mesmo. Ela quer desistir de tudo porque não sente nada. Aqui cabe uma pergunta: será que houve regeneração de fato? Ou mais uma vez o emocionalismo tomou o lugar da fé? Como tem sido fácil manipular as multidões? Em terceiro lugar, tenho andado pensativa sobre a geração de cristãos que tem surgido atualmente. Haja graça sobre graça. Quando olhamos para a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, ficamos corados de vergonha. E eu queria sugerir à igreja que lesse outra vez e tantas quantas sejam necessárias o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, a grande galeria dos heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Ouviram? Felizmente ainda há um remanescente fiel que vem de uma boa cepa. Precisamos reaprender a beber na fonte que é a palavra viva do Senhor, e deixar de dar ouvidos aos pregoeiros de uma prosperidade rasa, que pode até lotar igrejas, produzindo multidões cada vez mais vazias de Cristo. Infelizmente, por trás de tudo isto tem um plano maligno para enfraquecer cada vez mais os que ainda não estão tão firmados assim na rocha eterna que é Jesus. Em quarto lugar, a verdade central das Escrituras é: o justo viverá pela fé. Encontramos essa afirmativa através de vários servos de Deus. Falando aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O autor de Hebreus diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele.
Ou temos essa verdade muito bem introjetada em nós, plasmada em nossos corações, ou fracassaremos desgraçadamente em nossa caminhada espiritual, seguindo após todo vento de doutrina que soprar. Nunca vi tanto vento de doutrina sendo soprado na atualidade e tantos seguidores que até então até corriam bem, mas de repente são atraídos por esses farsantes. E olhe que esses ventos estão cada vez mais contrários ao caminho da verdade, travestidos de um cristianismo anêmico que não se sustém. Que estejamos atentos a esses movimentos manipuladores. É tempo de despertar do sono, é tempo de deixar de ser meninos na fé e crer no Cristo, apesar de todos os pesares. Está difícil para todo mundo, mas sejamos maduros na fé. Precisamos amadurecer na fé, em nome de Jesus. O Senhor, Ele está às portas. Nunca esteve tão próximo à vinda de Jesus. O que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, não deixemos que o emocionalismo tome o lugar da fé genuína. Somos chamados a andar por fé, não pelo que vemos ou sentimos. E eu termino com as palavras do reformador Lutero, que disse o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Eis um bom e sábio conselho para os crentes contemporâneos. Assim, vivamos pela fé, não pelo que vemos ou sentimos. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações de um modo vivo, e que você não saia daqui sem que essa palavra seja plasmada em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos para nos prepararmos para a ceia do Senhor.